Olá, pessoal. Vamos agora às aulas sobre compostos. Então, vamos lá. Então, a matéria ela pode ser formada por átomos, né, íons ou moléculas. Quando ela é formada por moléculas, a gente pode classificar essa matéria como substâncias simples ou compostos moleculares. Aqui, se eu tiver somente um elemento formando as substâncias, e aqui, se eu tiver dois ou mais elementos formando os compostos. Então, os átomos também podem se agrupar formando substâncias simples, né? E os íons também podem se ligar, né, formando compostos que a gente chama de iônicos. Aqui também as substâncias são formadas somente por um elemento e aqui por mais de dois elementos químicos, dois ou mais elementos químicos. Conhecimentos que você deve dominar. Distinguir entre moléculas, íons e átomos, identificar compostos orgânicos ou inorgânicos como moleculares ou iônicos, escrever fórmulas químicas, prever o cátion ou ânion que um elemento do grupo principal da tabela periódica pode formar, interpretar fórmulas químicas em termos do número de átomos presentes em cada tipo e prever as fórmulas dos compostos iônicos binários. Então, um átomo é a menor partícula de um elemento que tem as propriedades químicas deste. Como exemplo, a gente pode citar o hidrogênio, o hélio, o carbono, o fósforo e assim por diante. Uma molécula é um grupo discreto de átomos ligados em um arranjo específico. Como exemplo, a gente pode citar, por exemplo, o gás hidrogênio, uma molécula de água, uma molécula de dióxido de carbono. Os íons, eles são átomos ou grupo de átomos com carga positiva ou negativa. Então, aqui a gente tem o cátion de sódio, o ânion de cloreto, o cátion amônio e o ânion de sulfato, e outros, etc. Uma parte da química se dedica à análise, que é a identificação dos elementos que se combinam para formar uma substância, ou da síntese, que é o processo de combinar elementos para produzir compostos ou converter um composto em outro. Mas o que são compostos? Compostos são substâncias eletricamente neutras formadas por dois ou mais elementos diferentes cujos átomos estão em uma proporção definida. Isso é chamado de lei da composição constante. E um composto é diferente de uma substância simples que é formada por um único elemento. A gente pode classificar os compostos entre orgânicos e inorgânicos. Geralmente, os compostos orgânicos são aqueles que têm carbono e hidrogênio. Os demais compostos são classificados como inorgânicos. A gente também pode classificar os compostos como iônicos ou moleculares. Iônico se eu tiver ligação iônica, né, e molecular se eu tiver somente ligação covalente. Aqui eu tenho um exemplo de um composto iônico. Vocês observam o cristal macroscópico, né? A gente tem um modelo de como estariam arranjados esses átomos, e aqui a célula unitária, né, do composto cloreto de sódio. Então, o roxinho aqui é o íon sódio e o cloreto é o ânion. Diferentemente do composto molecular, onde eu consigo identificar, né, aqui eu tenho uma célula unitária, né, mas eu não consigo identificar a molécula de NaCl, isso não existe. Existe, por exemplo, uma molécula de água, né, aí, se eu agrupar várias moléculas de água num arranjo, que nesse caso é hexagonal, eu vou ter aqui, né, essa representação de um floco de neve. Então, aqui você consegue identificar o arranjo específico, né, da molécula. Okay? No caso do composto iônico, né, eu tenho o íon sódio e o íon fluoreto aqui. Então, como é que forma o íon sódio? Então, o sódio tem número atômico 11. Portanto, tem 11 prótons e 11 elétrons. Se ele perder um elétron, ele vai ficar com 10 elétrons. Portanto, ele vai ter uma carga positiva a mais, por isso que a gente deixa ele com esse sinal positivo. No caso do flúor, ele tem número atômico 9. Portanto, ele tem 9 prótons e 9 elétrons. Então, se ele receber mais um elétron, o elétron que veio do sódio, por exemplo, ele fica com 10 elétrons. Então, ele fica com uma carga negativa a mais, portanto, a gente representa esse sinal negativo aqui para o flúor. Aqui eu tenho uma representação dos cátions mais comuns que você encontra nos compostos, né? Então, tem os metais alcalinos ferrosos, metais de transição, alguns metais de transição e alguns metais do bloco P.
Aqui eu tenho os ânions monoatômicos mais comuns, né? Que são da família do flúor, da família do oxigênio e da família do nitrogênio. E aqui também o hidrogênio formando o hidreto, o íon hidreto. Bom, então vamos lá. Íons monoatômicos. Como é que a gente sabe qual é a carga do íon, né, e qual a relação dela com a tabela periódica? Então, os metais alcalinos ou alcalinos terrosos, como o lítio e magnésio, vão ter carga 1 e carga 2+. Né? Os metais de transição vão ter carga variável e os não metais vão ter uma carga que depende da posição na tabela periódica. Então, vamos usar alguns exemplos aqui. O lítio ele tem 3 prótons e 3 elétrons. Então, se ele perder o elétron dele da camada de valência, né, ele vai ficar com 3 prótons e 2 elétrons. Vamos dar uma olhada na tabela periódica. Então, a gente tem o lítio aqui, né? Então, tá vendo? Ele está na família 1A, ou no grupo 1. Então, ele vai perder esse elétron da camada de valência. Então, vai ficar com carga positiva, um positivo. Depois, a gente tem o magnésio e o alumínio. Então, vamos olhar o magnésio e o alumínio. Aí, o magnésio, ó, tem na camada de valência 2 elétrons. Então, ele perde esses 2 elétrons, ficando com carga 2+. O alumínio tem 3 elétrons na camada de valência. Então, ele perde esses 3 elétrons e fica com carga 3+. Então, vamos voltar aqui. Então, o magnésio tem 12 prótons e 12 elétrons. Ele perde 2 elétrons, ele fica com 12 prótons e 10 elétrons. Né? Portanto, tem 2 cargas positivas. O alumínio tem 13 prótons e 13 elétrons. Se ele perder 13 elétrons, ele vai ficar 3 elétrons, né? Ele vai ficar com 13 prótons e 10 elétrons, portanto, com carga 3 positiva. Agora vamos aos ânions. Então, nitrogênio, enxofre e bromo. Então, vamos lá na tabela olhar de novo. Nitrogênio, bromo e enxofre. Então, o nitrogênio, ele tem na camada de valência, né, 5 elétrons. Então, para ele, é mais fácil ele ganhar 3 elétrons para ficar igual ao neônio do que perder 5 elétrons. Então, ele forma ânions com carga 3+. O enxofre tem 6 elétrons na camada de valência. Então, ele ganha 2 elétrons para ficar igual ao argônio. Então, ele fica com carga 2-. E o bromo tem 7 elétrons na camada de valência. Então, ele ganha mais um elétron para ficar como o criptônio. Fica, então, com uma carga negativa. Então, vamos lá. O nitrogênio tem 7 prótons e 7 elétrons. Quando ele ganha 3 elétrons, ele fica com 3 cargas negativas a mais. Então, fica N3-. O enxofre tem 16 prótons e 16 elétrons. Quando ele ganha 2 elétrons, ele fica com 2 cargas negativas a mais, S2-. E o bromo, que tem 35 prótons e 35 elétrons, quando ganha um elétron, fica com um elétron a mais, portanto, uma carga negativa. Bom, então vamos lá. Que íons formam provavelmente o nitrogênio e o cálcio? Então a gente vai lá para a tabela, nitrogênio e cálcio. Então o nitrogênio, ó, tem 5 elétrons na camada de valência, então ele forma um ânion com 3 cargas negativas, né? E o cálcio, como ele está na camada, o cálcio, vamos lá na tabela, ele está na família 2A, então ele tem 2 elétrons na camada de valência, ele perdendo esses 2 elétrons, ele fica com carga 2+. Então é só colocar a resposta aqui, ó. Vamos lá. Nitrogênio, então esse aqui é o C1A. Então o nitrogênio fica com carga 3-, e o cálcio fica com carga 2+. Ok? Vamos lá. Depois vem
um exemplo, né, para a gente montar a fórmula do composto balanceando as suas cargas. Então, vamos lá. Vamos copiar esse slide aqui. Então, eu tenho cálcio. Ele já deu as cargas para a gente, ó. 2 mais oxigênio, 2 menos. Então, aqui, como é que fica a fórmula do composto? Ó, como as cargas são iguais, né? Elas têm valores iguais, apesar de serem opostas, né? Eu consigo cancelar uma com a outra. Então, a fórmula do composto fica simplesmente CaO. Agora, se eu tiver alumínio e oxigênio. Então, alumínio tem carga... Opa, alumínio... Peraí. Alumínio tem carga 3+. E oxigênio tem carga 2-. Então, vamos lá. Aqui, para balancear, eu vou ter que, para equilibrar, né, as cargas, balancear as cargas, eu vou ter que multiplicar o oxigênio por 3, né, a gente multiplica em cruz. Então, vamos fazer aqui um desenho. Eu vou multiplicar o oxigênio por 3 e multiplicar o oxigênio por 2. Então, vai ficar assim, Al2O3. Então, se eu multiplicar 2 vezes 3, vai dar 6, 3 vezes 2 vai dar 6, pronto. O composto está eletricamente neutro. Então, vamos combinar aqui cobre 1 com oxigênio 2-. Então, é a mesma coisa, como as cargas são diferentes, a gente multiplica em cruz. Então, eu multiplico o oxigênio por 1 e multiplico o cobre por 2. Então, fica aqui Cu2O. Então, 2 vezes mais 1 vai dar 2 mais, e 1 vezes 2 menos vai dar 2 menos, neutralizando a fórmula do composto. Então, a gente fez aqui alguns exemplos de óxidos. Na sequência, a gente vai fazer alguns exemplos de sais. Então, a gente vai montar as fórmulas dos sais, brometo de potássio, carbonato de sódio e fosfato de cálcio. Então, vamos lá. Então, brometo de potássio. Então, K mais Br. O potássio, ele está no grupo 1, né? Então, tem carga mais 1. É só olhar na tabela. Ok? Se vocês quiserem, eu vou olhar lá só para vocês verem. Então, aqui, ó, ele perde esse elétron da camada de valência e fica com carga mais 1. E o bromo, né, vai formar o brometo ganhando 1 elétron, porque ele tem 7 na camada de valência. Então, vamos voltar aqui. Carga menos 1. Então, como as cargas têm mesmo valor, só são, né, uma cancela a outra, uma é oposta à outra, então o composto fica eletricamente neutro. Depois vem o carbonato de sódio. Então, sódio mais o ânion carbonato. O ânion carbonato, ele é poliatômico. Isso aqui você tem que olhar numa tabela para poder fazer. E aqui o sódio, quer dizer, você não é que tem que olhar numa tabela, a gente viu como é que monta as estruturas de Lewis, então você tem que tentar montar a estrutura de Lewis para conseguir fazer a representação correta do ânion. Então, aqui o que a gente faz? A gente vai multiplicar em cruz. Mãe. Então, vai ficar Na2CO3. Agora vamos fazer o fosfato de cálcio. Então, eu tenho Ca2+, mais o ânion fosfato, PO4, 3-. Aí a gente também multiplica em cruz, porque as cargas são diferentes. Então vai ficar
Ca3, TO4, 2. Prontinho. Bom, mais um exemplo. Escreva a fórmula do composto iônico binário que se forma entre o magnésio e o fósforo. Então, vamos fazer mais um exemplo. Então, é o C.2. Então, ele quer saber a fórmula do composto binário formado pelo magnésio com o fósforo. Então, vamos olhar a tabela periódica. Então, vamos olhar aqui magnésio. Bom, o magnésio tem 2 elétrons na camada de valência, portanto, vai ter carga 2+. E o fósforo tem 5 elétrons na camada de valência, portanto, vai ter carga 3-. Então, agora a gente tem que multiplicar em cruz também aqui, ó. Opa, deixa eu trocar a cor. Então, a gente vai multiplicar em cruz. Vai ficar Mg3 E2. Aqui é só para a gente fazer uma distinção, né? Na representação de compostos orgânicos, vocês vão ter uma disciplina só para isso. Só para deixar mais um exemplo aqui. Então, as moléculas ou compostos moleculares, eles são formados por ligações covalentes, que resultam do compartilhamento de elétrons. Eles combinam elementos não metálicos, metalóides ou ambos. Então, aqui a gente tem uma representação de uma fórmula mínima, fórmula molecular e fórmula estrutural. Só a fórmula estrutural é que mostra como os átomos estão ligados. No caso aqui, isso para o éter, né, a gente vai ter a fórmula mínima igual à fórmula molecular. Isso também vai acontecer para o éter metílico. Ó. Ele vai ter a mesma fórmula mínima e a mesma fórmula molecular que o etanol. Só pela fórmula estrutural é que a gente consegue distinguir uma molécula da outra. Aqui está a principal referência, Atkins e Jones, e a leitura recomendada é do capítulo Fundamentos C. E no final aqui a gente tem as questões para você responder. Muito obrigada e até mais.